Esse nosso programa semanal que a gente faz aqui na TV Fórum sobre o nosso planeta, né, sobre as principais notícias do Brasil, né, da América Latina, do mundo. Nessa semana especificamente, a gente vai falar mais de América Latina, porque foi uma semana muito doida nesse subcontinente. Então, eu quero, para começar esse nosso programa, gente, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Lembrando que o programa acontece ao vivo às quartas-feiras, 18h30, e tem a reprise aos domingos, às 8 horas da manhã. O nosso programa tem uma audiência muito bacana também aos domingos. Então, quero desde já pedir para quem está nos acompanhando agora, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Quem puder se tornar membro, quem puder mandar superchats ou pix, nosso pix é pix@revistaforo.com.br. Tudo isso ajuda muito a nossa mídia independente a seguir trilhando o caminho, né? A seguir informando e trazendo muita informação. Hoje, gente, a gente não vai ter a participação da Ana Prestes aqui conosco, infelizmente, mas teremos uma participação ilustre aqui, a jornalista Vanessa Martina. Vanessa Martina, que é editora da revista Diálogos do Sul, colaboradora do site Opera Mundi e mestranda na USP em um programa sobre América Latina. Então, uma figura que vai trazer bastante conteúdo aqui para a gente. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado por estar aqui conosco no Fórum Global. Oi, gente. Muito obrigada por este convite. Nossa, que responsabilidade estar aqui no lugar da Ana Prestes, minha companheira também de Roda Mundo, lá no Opera Mundo, às segundas-feiras. É isso aí. E olha, Vanessa, hoje a gente tem bastante assunto, viu? Hoje a gente tem confusão em Venezuela, confusão em Peru, tem em Equador. O pessoal estava bem preocupado com a situação do Equador. Acho que a gente pode dar uma passadinha rápida também. É uma situação que chama muita atenção, mas que talvez, eu não sei qual é a sua avaliação sobre isso, né? Já para a gente introduzir, então, para a gente entrar nesse tema, passar bem rapidinho, teve a decretação ontem de um estado de sítio por parte do presidente Guillermo Lasso, lá no Equador, e muita gente ficou com medo, achando que seria mais um golpe, né? Que a gente veria mais um golpe. Particularmente me parece que é mais uma militarização que infelizmente o Equador vem vivendo, mas que talvez não seja de fato o prenúncio de um golpe. Como é que você vê isso? Só para a gente ir esquentando aqui nossa audiência, Vanessa. Eu acho que o Lasso ele vai pelo caminho da leninização, né? O Lenin Moreno ele tentou também ir por esse caminho. E o Equador, como a gente sabe, ele tem movimentos sociais muito, muito bem articulados, e esses movimentos romperam com o Guillermo Lasso, porque ele tinha uma articulação com alguns desses movimentos que deram sustentação para a eleição dele, porém, esses movimentos romperam totalmente com ele quando viram o caráter totalmente neoliberal que era de se esperar quando a gente elege um banqueiro, né? Mas, por algum motivo, as pessoas caíram aí no conto do vigário. E diante desse governo que está tendo um fracasso total aí no manejo da Covid, a gente está vendo que a situação saiu do controle, mas principalmente, né, a situação social saiu do controle. Então, houve uma matança num presídio lá, isso foi assim bastante terrível, foi bem terrível, e está tendo uma situação de morte, de uma situação muito violenta nas ruas. Então, diante disso, é essa medida que ele toma, essa situação de militarização diante da total falta de controle por parte dele. Então, ele realmente perdeu a mão aí no país. Agora, eu acho que a gente tem que ficar bem de olho no que ele vai tomar nos próximos dias. A gente lembra que o Lenin Moreno teve que fugir da capital, né? Ele fugiu para Guayaquil, porque ele perdeu totalmente o controle da situação. Então, tem que ver se o Lasso ele consegue, nesse período que ele colocou, readequar, restabelecer o controle, ou se a gente verá novamente mobilizações sociais e novamente os movimentos tomando as ruas e tentando aí pressionar o governo.
É isso aí. Tem uma notícia que saiu agora há pouco também, que eu acho que é legal da gente citar, é que houve aí um encontro dele com o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Encontro do presidente Guillermo Lasso com Antony Blinken, notícia aí do Opera Mundi. Para a gente então ficar de olho no que vai acontecer nesses próximos dias, né? Mas houve aí uma reação muito forte nas redes aqui no Brasil, vi muita gente achando que já era o prenúncio de um golpe. É claro que a gente nunca pode minimizar, né, Vanessa? Autoritarismo e América Latina, infelizmente, andam de mão dadas, né? Não, Mas ainda mais com esse melhor. caráter desse governo, né? Que realmente. Exatamente. E só para a gente finalizar Equador, eu não tinha nem falado para a Vanessa que a gente ia falar de Equador, mas eu acho que é importante a gente introduzir. Tem uma pesquisa que saiu recente que mostra como o Pandora Papers afetou o Guillermo Lasso, então ele está meio desesperado também, então isso pode ser uma medida desesperada, a gente vê aí uma queda de 20 pontos de aprovação e aumento de 20 pontos na reprovação, então a situação não está tranquila para ele. Vamos então entrar no nosso tema, que eu acho que é o tema mais grave da semana, que é a situação envolvendo o diplomata Alex Saab, da Venezuela. Ele foi extraditado aos Estados Unidos, né? Só para a gente entrar rapidinho para passar por essa história, Alex Saab foi em 2019 fazer uma escala em Cabo Verde. Não me lembro direito se ele ia para o Irã, se ele iria para alguma outra região da África, porque ele é representante diplomático na União Africana, mas parece que ele estava indo para o Irã. Eu não tenho essa informação exata de para onde ele estava indo, mas foi só uma escala para o Irã, né? Foi uma escala que ele fez em Cabo Verde e foi detido em Cabo Verde, né? Um representante diplomático detido em Cabo Verde estava detido desde então. Bom, eu estava tentando explicar, né, o que o Saab fazia. O Saab, ele era o intermediário do governo venezuelano na compra de alimentos, gasolina e remédios. A Venezuela está bloqueada, é tipo Cuba, né? Então não pode fazer comércio internacional. A gente lembra quando teve a compra de petróleo iraniano e teve toda aquela questão internacional, né? Se os navios iam conseguir chegar, teve uma rota alternativa, e foi todo um cenário internacional para que isso acontecesse. Então, o Saab, ele era essa pessoa, esse articulador internacional. Os Estados Unidos dizem que ele estava lavando dinheiro internacional, porque como ele fazia toda essa negociação com o Irã, que também está bloqueado internacionalmente, fica meio que fácil para os Estados Unidos utilizarem esse argumento. Quem iniciou essa questão não foi o Biden, foi o Trump, dizendo que era isso que o Saab fazia. Vejam só como é que é a questão delicada. O Saab, ele estava, então, indo da Venezuela para o Irã para fazer uma compra de medicamentos e de alimentos para as chamadas cestas CLAP. Essas cestas, elas foram uma invenção do governo revolucionário da Venezuela de uma forma muito, muito inteligente, né? Muito aí sagaz, de conseguir burlar esse bloqueio e de conseguir alimentar a população venezuelana. No meio do percurso, o avião precisou abastecer. Não existia nenhuma ordem da Interpol, nenhum mandato de busca, nada contra o Saab. Mesmo assim, o governo de Cabo Verde prendeu, né, o Saab, mandou prender o cara, de uma maneira totalmente legal. Então, isso aconteceu em junho de 2020. Desde então, ele foi torturado, ele estava sequestrado praticamente no governo. Um dia seguinte a essa prisão é que foi emitido o mandato da Interpol. E aí, veja como é estranho. Foi emitido o mandado e depois não tem mais mandado da Interpol, sabe? Então, é isso, muito estranho. Ele teve que assinar acusações contra si próprio sobre tortura, segundo ele mesmo, né? Ele disse que foi torturado, que foi obrigado a assinar acusações contra o próprio governo. Lembremos que ele é colombiano e foi naturalizado venezuelano. E outra coisa, ele é diplomata venezuelano, como você falou no começo. Então, assim, nem em regimes de guerra, nem em ocasiões de guerra, um governo pode prender um diplomata de outro país. Isso é totalmente contra qualquer legislação, contra qualquer
contra qualquer convenção internacional. Então, por isso, o governo venezuelano está dizendo que o Saab está sequestrado. E como você também bem colocou, o governo de Cabo Verde é um títere dos Estados Unidos, né? Ao fazer essa extradição, temos que lembrar que o governo foi super pressionado. Vejam que o governo de Cabo Verde aguentou aí mais de um ano. Teve pressão das Nações Unidas, teve pressão de organizações africanas, de várias organizações internacionais, de governos de vários países, para que isso não acontecesse. Porque isso viola completamente todos os acordos internacionais, todas as normas internacionais. E eu vi uma metáfora muito interessante, porque assim, os Estados Unidos não têm nenhuma jurisprudência sobre Cabo Verde. Então, como? Veja só, o cara estava em Cabo Verde, ele é venezuelano. Não tem nada que os Estados Unidos possam intervir sobre isso. É como se a Arábia Saudita mandasse prender um italiano que estivesse na Hungria só porque ele está usando shorts curtos. Tipo, qual é a legitimidade da Arábia Saudita sobre a Hungria? Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, é um monte de irregularidades e por isso muita gente, muitos ativistas, muitos defensores de direitos humanos comparam esse caso ao do Assange, porque é um flagrante desrespeito aos direitos humanos, não só do Saab, que aí denunciou várias irregularidades aos seus próprios direitos, como também violações aos direitos internacionais. Muito importante isso, essa comparação com a Assange, né? Porque são duas pessoas que foram perseguidas pelos Estados Unidos, né? E uma coisa, como você apontou, Vanessa, teve muita pressão para ter essa extradição, mas também houve, por outro lado, o CEDEAW, que é um conselho, o Tribunal do CEDEAW, que é um conselho da África Ocidental, condenou essa prisão, condenou essa extradição, né? Ele ficou preso aí de 2019 até de 2020 até agora, 2021, né? Uma prisão extensa, foram quase um ano de prisão, né? Mais de um ano de prisão, e sem uma ordem de captura, sem uma condenação, né? Até hoje eu acho que não há condenação nesse caso, né? Então, essa reação foi muito forte por parte da Venezuela também por causa disso, porque não houve isso não aconteceu. Ele publicou uma carta, né, ele divulgou uma carta que foi lida pela esposa dele, a Camila Fabbri, em um evento nesse final de semana, foi no domingo, se eu não me engano, em que diz que vai se apresentar à Justiça dos Estados Unidos, mas que não tem muito o que acrescentar, não tem muito o que colaborar. Deve ter uma audiência só em novembro, né? Por enquanto não vai ter audiência depois dessa extradição, mas desde já é um caso envolvido em muitas tensões. E aí eu queria entender como é que você vê, Vanessa, o futuro das negociações que estavam sendo travadas, né, pelo governo com a oposição diante dessa situação, né? Teve uma outra questão também que eu acho que até pode acrescentar nessa sua resposta sobre o Citgo, não sei se você chegou a ver, né, de que foram presos dirigentes do Citgo logo em seguida na Venezuela, né, que foi visto até como uma retaliação, como uma resposta, e que pode talvez até agilizar a libertação do Saab, né, porque a gente sabe como essas coisas funcionam. Como é que você vê esse futuro do diálogo que estava se construindo no México e agora parece que deu uma paralisada? A questão funciona assim, né? Muita gente tá... Eu ainda não consegui, porque é muito rápido, tudo acontece de uma forma aí muito, muito rápida, são muitas coisas sobre as quais a gente precisa se debruçar para entender e ter um pouco de calma também, para não se afobar muito e não perder um pouco o pé das coisas. Mas a questão, por exemplo, as negociações que estavam acontecendo no México, elas são mediadas pela Noruega. A Noruega já veio a público pedir, tipo, pelo amor de Deus, não pare as negociações. Essas negociações, elas são muito importantes para o governo da Venezuela, para todo mundo, mas para o governo da Venezuela principalmente. Por quê? Porque elas tinham ali um potencial muito importante
para retirada das sanções contra o governo da Venezuela. E aí eu estava conversando com uma fonte esses dias, uma fonte bem importante, com aí um certo trânsito, e eu falava sobre isso, né? Porque eu estava discutindo já esse assunto, porque estava em aberto, né? E falando, pô, mas uma paralisação das negociações com a oposição seria muito ruim, porque justamente não avançaria na retirada das sanções. E aí a resposta foi muito pior do que eu imaginava. Que a resposta foi: bom, Cuba tem sanções há 60 anos. Não haveria por que imaginar que a Venezuela teria retirada de sanções assim tão facilmente. E por algum momento eu achei que esse avanço das negociações com a oposição e uma normalização das eleições com a participação da oposição poderia sim, né, avançar para a retirada das sanções. Mas aí esse foi um banho de água fria, né? Ouvir isso, falar, pô, Cuba nunca retirou sanções, né? E então, o que acontece? O Guaidó já saiu para dizer assim, prontamente, rapidinho, para dizer, veja, como que eles chamam o Saab, né? Essa de ferro do Maduro. Então, qual que é a narrativa oficial aí dos Estados Unidos, do Guaidó e de toda essa oposição? A narrativa o Saab estava lavando dinheiro dele do Maduro, então são, eu não anotei aqui quantos trilhões, mas acho que são 370 milhões de dólares. Então você imagina, o país está bloqueado, não tem dinheiro para comprar nada, o petróleo derreteu praticamente, né? O preço do petróleo no cenário internacional, o ouro venezuelano está bloqueado na Inglaterra, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para vacina, e o Maduro está lavando dinheiro com o Saab. Não sei aonde, não sei em que banco, que loucura que é essa, mas é essa a narrativa que eles estão construindo internacionalmente. E aí o Guaidó sai, então, para dizer isso. Nossa, que maravilha, que o cara foi preso, tal, e que bom que eu não me somei a essas eleições. Então, agora é capaz que outros setores da oposição venham dizer, tá vendo, nós não vamos mais participar. Aguardemos. Eu espero que a oposição não deixe de participar aí das eleições. Apesar disso, apesar de a Venezuela ter saído das negociações, a Venezuela não, né? Apesar de o governo ter temporariamente também, porque, veja, em nenhum momento o governo falou que saiu. Eles falaram que suspenderam as negociações. Então, assim, está em pausa. Como uma forma de pressionar. Como isso também da Citigold. Eu estava meio que esperando, eu não fui a fundo, eu não vi exatamente quem são essas pessoas, mas eu estava esperando a retaliação do governo venezuelano, porque é isso, né? Eles também não são bestas. Então, eu estava esperando alguma retaliação para poder, obviamente, eles usarem como moeda de troca. Porque é isso, o Saab é uma figura muito importante. Essa negociação que ele fazia era uma triangulação muito forte. Olha só, eu peguei aqui o roteiro que ele pegava, era Turquia, Hong Kong, México, Emirados Árabes, Irã. Então, ele fazia essa triangulação, não dá para chamar, né? Os principais parceiros, né? Oi? São os principais parceiros comerciais da Venezuela hoje, né? Exato, para comprar alimentos, entendeu? Porque como estava bloqueado, não era qualquer país que vendia. E aí eles compravam alimentos com preço, obviamente, muito maior. E se me permite só falar um pouquinho sobre essa questão dos alimentos, eu estava ouvindo a CNN hoje pela manhã, e aí uma das acusações também sobre essa questão dos alimentos é que esses alimentos da cesta CLAP, eles eram superfaturados e para lavar dinheiro, né? Então eram alimentos superfaturados e que na cesta vinham alimentos de baixíssima qualidade nutricional e que é isso? Que basicamente os venezuelanos estavam sendo, sei lá, envenenados pela cesta de alimentação básica. E eu fiquei impressionada, assim, porque tem uma jornalista que eu recomendo muito que vocês aí da audiência acompanhem, se já não fazem, que é a Michele Mello, que é correspondente do Brasil de Fato, e está sempre por aqui, está nas, acho que terças ou quartas-feiras, no Opera Mundi também.
E ela tem uma matéria muito interessante no Brasil de Fato, em que ela descreve, eu tenho uma colinha aqui, em que ela descreve o que tem na cesta básica. E, de verdade, os venezuelanos são reconhecidos mundialmente por não ter uma alimentação nutricional adequada, assim, não é fitness o forte deles, né? Eles comem muita arepa, que é uma delícia, realmente eu comeria, viveria disso. Mas aí o que tem na cesta clap, ó? Cada combo contém 2 ou 3 quilos de farinha de milho, que é a base da arepa. Base para as arepas, né? De 2 a 3 quilos de macarrão, 2 de arroz, lentilhas e feijão. É o que a gente come. 1 quilo de leite em pó, 1 de açúcar e sal. 2 ou 3 garrafas de azeite, molho de tomate, atum, maionese. Uau! É o que a gente come, entendeu? Ou seja, não tem nada aí de tipo, nossa, que horror, que nutrição terrível. Então, veja como as coisas são distorcidas, sabe? A cesta que eles estão recebendo de graça do governo é maravilhosa. Enquanto aqui no Brasil a gente está morrendo de fome, literalmente, o governo está deixando os brasileiros morrerem de fome, se estapearem na frente de um caminhão de lixo na frente do supermercado, brigarem na fila de osso, o governo venezuelano está distribuindo cestas com esse tipo de qualidade, né? E o jornalismo internacional, porque a CNN é visto mundialmente, distribui uma notícia dessa dizendo que isso é uma cesta de baixa qualidade, com baixo teor nutricional. Então, avaliemos cada um com o seu juízo. Acaba não tendo muito critério, né, do que você está dizendo, é só bater no governo por bater, né Vanessa? Eu queria trazer um outro elemento para essa discussão que diz respeito à Colômbia. Né? A gente tem acusação contra o Alex Saab, entre elas é de narcotráfico. Né? Sempre tem alguma coisa que joga o narcotráfico no meio. E o nada digníssimo, o presidente da Colômbia, que, enfim, eu considero como presidente, como um líder fascista, ele fez um comentário não muito agradável no Twitter. Eu queria trazer esse comentário para a gente ver aqui e com a resposta da vice-presidenta da Venezuela, a Delcy Rodrigues. Olha, o Duque disse... Tá até ruim de ler, né? O Duque disse o seguinte: a extradição de Saab é um triunfo na luta contra o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e a corrupção que proporcionaram a ditadura de Nicolás Maduro. A Colômbia apoiou e seguirá apoiando os Estados Unidos na investigação contra a rede de crime transnacional liderada por Saab. Já vira uma outra coisa, né? Vira uma coisa monumental aí nas palavras do Ivan Duque. E a Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, respondeu: a justiça internacional se redimiria se o chefe do narco-estado, principal produtor de cocaína do mundo, Ivan Duque, se entregasse. O paramilitarismo colombiano, o narcotráfico e as bandas e os grupos criminosos formam parte dessa trama que sustenta o império da droga. Então a gente tem o Ivan Duque, ele tem trabalhado, né, para boicotar o diálogo, né, Vanessa? Como é que você tem visto a atuação da Colômbia nisso? E pelo visto ele comemorou bastante, né? Ficou muito contente com essa interrupção na mesa de diálogo, né? Eu acho que a Delcy foi muito feliz aí no comentário. O Ivan Duque é vergonhoso. Primeiro que é isso, né? Ele é líder do narcotráfico, ele é narco, ele é chefe de bandas criminais. É exatamente isso que ele é. Assim, ele não devia ser considerado, devia estar preso, é isso que ele devia estar, né? A Colômbia, toda semana, infelizmente, eu tenho que noticiar que líderes ambientais ou líderes sociais foram assassinados na Colômbia. E os números não são legais, entendeu? É como se a cada 15 dias morressem 5, 6 Marielles Francos na Colômbia. Ou Beta Cáceres, né? Quem se lembra da líder hondurenha que foi assassinada porque lutou contra a construção de uma hidrelétrica em Honduras. Isso é horripilante. E qual que é o problema do Ivan Duque? O problema do Ivan Duque é que ele é amigo dos Estados Unidos. O problema do Ivan Duque é que ele é outro títere, né? Então ele foi colocado lá justamente para atuar contra o governo da Venezuela. Então, por ter esse papel tão importante, é que nada acontece contra ele, e aí ele pode fazer e desfazer.
fazer essas palhaçadas, né? Porque isso é uma grande palhaçada. Se ele cuidasse do governo dele, se ele cuidasse do país dele, a Colômbia não tinha índices tão alarmantes de violência. E assim, não sai, a gente só não fica alarmado com a situação da Colômbia, porque ao contrário da situação da Venezuela, em que qualquer coisinha, lembra de Cuba, né? Um protesto em que não morreu ninguém, que tudo aconteceu normalmente, que as pessoas foram lá, teve um pouco de violência, tudo bem assim, né? Não é tudo bem ter uma coisa de violência, mas assim, foi tudo normal, aconteceu com naturalidade. Pronto, a gente ficou 15 dias falando sobre aquele protesto. Na Colômbia, minha gente, na Colômbia não tem nada de normalidade, mas é isso, a imprensa internacional não fala. E não fala por isso, porque tem um bloqueio midiático, justamente porque a Colômbia faz parte do jogo internacional para atuar contra Cuba e Venezuela. Isso chama geopolítica, né? Eu não estou aqui inventando nada. É isso, a gente teve na greve geral da Colômbia 80 mortes, né, durante das massacres contra os protestos. É uma coisa assim surreal que a gente só vê na Colômbia, né? A Colômbia é o país que mais mata lideranças sociais no mundo e parece que é normal que a Colômbia vive um regime democrático, né? Enfim, gente, eu queria agradecer muito a nossa audiência, o pessoal fazendo vários comentários aqui, gostando muito do programa, muito obrigado. Quem tiver também perguntas para fazer, também é muito bacana. Lembrando que a gente está aqui toda terça-feira, às 18h30. Eu queria passar, então, para o nosso segundo tema da semana. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nessa temática, Vanessa, ou pode já... Vamos passar, então, para o tema do Peru. É uma coisa muito complicada, né? Cada dia a conjuntura peruana muda, cada dia a gente tem um comentário diferente para fazer aqui, e é muito tenso o que a gente vê acontecendo por lá, né? A última de agora, né? Eu nem sei aonde é que a gente parou no último programa. Vou confessar para você, Vanessa, eu não lembro em que pé estava a situação, não é essa notícia aqui não, mas eu acho que a gente parou aqui. O partido de Pedro Castilho vive racha após composição de novo gabinete. Isso eu acho que a gente não tinha falado no programa anterior, e eu acho que é interessante a gente comentar. O que a gente falou é que houve a composição desse novo gabinete. Esse novo gabinete, composto por Mirta Vázquez, que substituiu Guido Bexido, que era uma figura do Peru Livre, figura aí do partido. Mirta Vázquez é uma liderança progressista da Frente Ampla, um outro partido. Houve um racha. Isso, o Peru Livre não gostou dessa indicação e decidiu que iria votar contra o gabinete da nova primeira-ministra, nova presidenta do Conselho de Ministros. Pedro Castilho reagiu, disse que não é com um tweet que se muda o país, e ficou uma história aí muito complicada, né? O Peru Livre disse que ia votar contra, mas uma parte do gabinete não vai, parte da bancada não vai votar contra. Como é que você vê, Vanessa, essas confusões internas do Peru Livre, né? Isso acaba, parece que atrapalha mais do que ajuda, né? Parece. Gente, o que está acontecendo lá é... Bom, vamos lá, por partes. A primeira questão, eu acho, é que o Peru Livre está com uma dificuldade de entender quem ganhou a eleição, né? Na verdade, não é o Peru Livre. Na verdade, é o senhor Vladimir Cerrón, que é o... Não sei como é que eles chamam lá, se é presidente do partido, se é secretário-geral, enfim. Mas é o cara enfim, que é o que comanda o partido. Ele não conseguiu, até o presente momento, entender quem é que ganhou a eleição. O Peru Livre, apesar de ter tido uma experiência, não é um partido que nasceu exatamente ontem, mas também não é um partido de tradição, larga tradição. É um partido, enfim, com pequena tradição. Ele foi governador de... Não me lembro agora o estado de onde ele foi governador. Mas é isso, não tem uma experiência nacional, não disputou uma eleição nacional, entendeu? E não teria ganhado a eleição, não fosse a figura do professor. Mas ele não entendeu isso aí. Ele acha que ele ganhou a eleição. Ele acha que ele é o presidente do país. E não é ele o presidente, né? E essa é uma questão. E aí tem, né, um outro problema, que é o problema do poder.
Então, quando chegou ao poder, esse partido, e com essa figura do Vladimir Serron, que é um cara muito inteligente, muito bem articulado, mas ele ficou deslumbrado, né? Ele ficou muito deslumbrado. No primeiro gabinete do Pedro Castilho, não vou me lembrar agora a proporção, mas era uma proporção majoritariamente do Peru Livre. Então, o Serron ficou feliz. Quem não ficou feliz foi a imprensa e toda a composição da imprensa das articulações que levaram o Peru Livre à presidência. Porque, veja, você não ganha a eleição sozinho, né? E a Verônica Mendonça, que é do... acho que é Avança País... Juntos. O Juntos por el Peru, também não ficou feliz, né? Porque eles não tinham... acho que eles estavam com uma cadeira só. Então, ficou aquela situação. Acabou que o Castilho fez tudo o que o Peru Livre queria, porque ele provavelmente também não tinha noção do que era governar um país, né? Tava todo mundo aprendendo naquele momento. Moral da história, caiu todo o gabinete. Por quê? A gente já imaginava que era isso que estava acontecendo, mas não tinha ali todas as provas naquele momento. Quando o Congresso deu a aprovação, porque o Peru é um sistema parlamentarista, né? Meio híbrido ali. E aí o Guido Bellido precisava ter a aprovação do Congresso, né? Porque ele é o primeiro-ministro, tipo isso. Quando eles deram a aprovação para o Guido Bellido, na verdade, eles estavam dando uma desaprovação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o voto de confiança ele tinha uma segunda intenção, que era derrubar o governo. Porque vejam só, qual era o golpe? Se eles não tivessem dado o voto de confiança para o Guido Bellido, em duas vezes que o Congresso nega o voto de confiança, o presidente pode dissolver o Congresso. E foi isso que caramba. O outro presidente fez. O qual? Sagasti? Não Sagasti, o próximo. Não, Sagasti não. Vizcarra. O Vizcarra. Foi isso que tanto o presidente, fez. né? Foi muito, né, gente? Desculpa. Foi isso que ele fez. Ele acabou dissolvendo o Congresso. Então, para não ter o Congresso dissolvido, o que o Congresso fez? Vamos dar o voto de confiança para o Bellido. Só que depois a gente... Entendeu? Então, foi esse golpe. O Castilho não conseguiu aprovar os ministros dele. Todos. E, enfim, foi essa confusão. E ele teve que dissolver... Ele teve que demitir o Castilho... demitir o Guido. Só que aí, o que acontece nesse governo? Todo mundo que sai ferido, entendeu? Não foi o primeiro que saiu, mas o Héctor Berra, que era o ministro de Relações Exteriores, saiu ferido. O Guido saiu muito ferido, saiu atirando. E aí é uma coisa que você não pode fazer, porque, bom, enfim, né? Quem sou eu para dizer, mas é um governo que você tinha que entender que é seu, que é do seu partido, sabe? Que é uma composição de esquerda, que nunca antes na história daquele país a esquerda chegou tão longe. Só que saiu todo mundo atirando. E aí, quando o Guido saiu, o Serron saiu muito ferido também. E aí eles não aguentaram, porque eles têm um negócio que eles chamam de esquerda caviar. E aí eles colocaram a Marta como... Marta, né? Marta. Como esquerda caviar. E aí pronto, sabe? Eles saem na imprensa xingando de esquerda caviar todo mundo. E Verônica esquerda caviar. E Marta esquerda caviar. Então entende que você não pode desprestigiar o seu próprio governo. E eles saem falando na imprensa que vão votar contra o seu próprio governo. Moral da história. Eles estão falando isso agora. Podem mudar de opinião, espero que sim, né? Porque eu fiz as contas aqui. Hoje, a esquerda, tem 42 votos, que é o Peru Livre e o Juntos da Verônica Mendonça. Tem 42 votos, é a maioria. A extrema-direita tem 38 votos, que é o partido da Keiko Fujimori, mais o Renovação Popular e mais um outro partido, 38 votos. E a direita, que é centro-direita e outras direitas, tem 33. O que vai acontecer? O Peru Livre vai rachar, o
o Juntos vai votar com o Pedro Castilho, e o Pedro Castilho vai ter que votar, vai ter que buscar voto na direita. O que vai acontecer com o governo? Vai para a direita. O que o Vladimir Cerrón vai fazer? Vai jogar o governo no colo da direita. Ou seja, aí ele vai transformar mesmo na esquerda caviar. E pior ainda, ele já está falando que ele é candidato à presidência em 2026, entendeu? Ou seja, tudo que você não pode fazer, o cara está fazendo. Não sei que escola é essa que ele estudou de esquerda, entendeu? Não sei. É muito louco essa história toda, né? Porque parece justamente isso, Vanessa. Eu concordo, sim, na análise completamente com você. Toda vez que eu falo de Peru, o pessoal fica meio assim, não, pelego. Toda hora eu sou pelego, porque eu comento que não faz sentido o partido abandonar o presidente dessa maneira, né? É uma coisa meio lógica, né? Ao menos você dá uma chamada interna, gente. Faz um congresso, cobra ele internamente. Agora, você ir para a imprensa, que já não gosta do Pedro Castilho, aí para a imprensa dizer que vai votar contra, que vai fazer isso, fazer aquilo, parece é meio louco, né? Você está de fato rompendo. Quando eu falei de racha, muita gente veio falar, não é racha. Gente, mas é claro que é racha. Quando você tem o partido dizendo que vai votar contra, isso é um racha. Né? E não é o que precisa nesse momento, né? Eu acho que, de fato, há aquelas questões, né? De você cobrar que o governo adira a um programa, que ele siga o programa que foi eleito, isso é justo, muito justo. Agora, você dizer que vai romper, parece que a disputa não é só por programa, parece que a disputa é por espaço de poder, é por espaço no ministério, é por blindagem, né? Que o Cerrón tem aí seus problemas judiciais, então chama muita atenção isso, né? Enfim, longe de mim querer deslegitimar a estrutura de um partido, mas assim, não é um grande partido, né, Vanessa? Como você apontou, não tem uma grande trajetória, não tem uma grande militância, né? O Peru Livre foi eleito, teve votos, né? Ele não tem de fato um grande movimento de massas que vá para a rua defender o Pedro Castilho nesse momento. Isso aí se constrói, é óbvio, né? Com a política a presidência vai tendo adeptos, enfim. E isso chama muita atenção. E teve uma notícia hoje, não sei se você chegou a ver, que o Pedro Castilho já está com as suas malinhas prontas para um novo partido. Esse novo partido isso eu não vi. Seria o Partido Magisterial e Popular, seria do Sindicato dos Professores, e esse partido levaria parte da bancada do Peru Livre, principalmente a bancada de professores, né, que é, no Peru Livre, quem sustenta o Castilho. E seria metade da bancada do Peru Livre, né? Os professores são metade da bancada do Peru Livre, então a gente teria um racha aí complicado. E é isso. E tem... Olha, essa tem até logo do partido, e esse logo do partido eu achei fantástico. É uma coisa assim, o design é minha paixão, né? É aquele meme. Você tem aí o livro, em vez do lápis, você tem agora o livro, e você tem o Pedro Castilho emergindo do livro, desse partido magisterial e popular. Realmente é uma coisa aí fantástica que a gente só vê no Peru. Pelo menos, né, Vanessa, o partido não termina com um PC, né? Que tava na moda isso, né? Nossa, os incas estão se remoendo na Ai. Olha, a Vel Alencar comentou, tática de Ciro Gomes. Eu não sei se seria a tática de Ciro Gomes, não. É uma tática política muito estranha, né? É muito estranho o que está acontecendo por lá. E eu queria lhe perguntar se você vê futuro nesse governo de Pedro Castillo, com ou sem o Peru Livre, ou se você acha que não existe espaço para repactuação. Como é que você vê essa questão? Eu acho que faz mais sentido essa divisão, sabia? E eu já tinha ouvido a possibilidade e tal, mas me parece que perfeito essa divisão, me parece ótimo, porque, na verdade, o Castilho não cabia no partido, porque o partido é um partido radical mesmo, é um partido marxista, leninista, e o Castilho não é. Essa é a verdade. O Castilho, ele é um cara camponês, que tem toda uma trajetória muito interessante, a verdade, de luta,
sindical, inclusive. Isso é muito bonito, muito interessante. Mas, quando você pega a questão mais politizada, dessa questão mais partidária, mais politizada, mais teórica, ele não tem essa formação. E ele não tem essa veia. E aí é onde acontecia a maior parte dos embates. E pegando as entrevistas do Vladimir Serron, era nítido, assim, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que separando vai fazer muito mais sentido. E aí, só voltando, assim, não tinha ideia que as pessoas, enfim, te chamavam de pelego porque você fazia essa crítica, enfim, nunca me ocorreu, mas eu acho que só um comentário não faria nenhum sentido, pegando aqui um caso brasileiro, sei lá, durante o governo Dilma, vir, que é não é pensando em um partido, uma estrutura partidária que já aconteceu, sair Lula na mídia criticando abertamente Dilma e falando qualquer coisa e xingando, né? Porque não é bolinho, não, que eles falam, entendeu? E xingando e criticando formação de ministério e falando isso e aquilo, e falando. Porque, sério, gente, vazaram uns áudios muito engraçados. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Como estrangeiro eu acho engraçado, mas como pessoa que não tem nada a ver com a formação do governo nem nada, mas vazaram os áudios, assim, a ministra do partido dentro, a ministra mais ligada ao Castilho, dentro do grupo, e as pessoas do Peru Livre xingando a ministra, entendeu? Falando que ela era esquerda caviar e não sei o quê. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem sentido isso acontecer. Como você bem disse, faz convenção partidária, define a linha, traça estratégia do programa. Eu acho que a crítica tem que ser feita, crítica pesada, inclusive, mas dentro. Fora não, né? Fora a gente fecha a coesão e tenta manter. Agora, com relação a esse partido, espero que ele prospere. E espero que eles contratem um designer, pelo amor de Deus. Nossa, isso é muito ruim. E aí, outra coisa interessante é que tem que superar o personalismo, né? Enfim, um partido não faz sentido com esse personalismo, isso é ridículo. Se o governo dele tem futuro, nada no Peru tem futuro, né? É difícil você achar um presidente que conseguiu terminar um mandato com êxito. Nossa, não lembro. Então, é muito complicada a situação dele. E eu acho que é isso. Eu acho que separando as coisas, talvez num futuro aí eles consigam se reorganizar, reconversar, né? O Serron, ele está realmente complicado aí com questões jurídicas. Não sei como isso vai evoluir, né? O jurídico, a justiça peruana é muito racista, né? Como tudo no Peru é muito racista, muito focado em Lima e muito contra tudo que tem a ver com a serra, né? E com tudo que é fora de Lima, assim. Então, e essas pessoas são todas fora de Lima. Então, é muito difícil ele se livrar dessas causas, de verdade. Então, tudo isso vai ter que ser visto. O Berrido, eu acredito nele, assim, eu acho que ele é uma pessoa de boas intenções, eu acho que ele é um cara verdadeiro, não sei. Eu vi muitas entrevistas dele e eu acho que é isso, ele tem verdade, sabe? E eu acredito, inclusive, nas brigas que ele arrumou, mas é isso, fora de propósito. Ele criticava o ministro das Finanças porque era um cara mais neoliberal, que nem chega a ser tão neoliberal, mas é mais neoliberal do que o partido estava disposto a encarar. E é isso, eu acredito na verdade dele, porque ele é um cara marxista-leninista, um cara mais que quer ir mais para a esquerda, sabe? Então, se eles se separam, eu acho que o Peru Livre pode ter condições, não rompendo totalmente com o governo, ficando numa base crítica de puxar o partido, puxar o governo mais para a esquerda. Mas o Castilho ele não vai conseguir governar o Peru por todas as questões que o Peru tem só com a esquerda. Ele vai precisar ter uma base e tentar negociar com essa direita, centro-direita que tem, porque a Keiko, ela vai vir muito forte, vai ter eleições, onde foi que eu anotei isso? Acho que vai ter eleições em 2022, vai ter eleições ano que vem para deputados, se não me engano.
ou senador, algo assim, preciso checar. E aí a Keiko vem forte, entendeu? O partido dela vem forte. Então eles vão ter... Não, deputado não pode ser, talvez... Não tem senador lá. Bom, vai ter eleição ano que vem. Então eles vão ter que compor, infelizmente. Até checar aqui também essas eleições, porque, na verdade, teve toda uma confusão nas eleições por causa da dissolução de Congresso, mas não tô achando aqui quanto que são as próximas, não. Não, lá não tem senador, talvez seja governador ou algo assim, deixa eu ver. Deve ser eleição em nível estadual, e faz um impacto grande, né? Lembrar, né, também, né, Vanessa, que o Congresso no Peru... municipais, é isso. O Castilho teve uns 20% no primeiro turno, né? E isso refletiu a bancada dele. Então, ele não tem maioria no Congresso. É a maior bancada, o Peru Livre, mas não é a maioria. Então, tem tudo isso. A principal disputa, né, que a gente vê é sobre a questão da Assembleia Constituinte, né? Que o Peru Livre cobra, que o governo não quer emplacar nesse momento, né? E que, enfim, é isso. Se houver, de fato, esse rompimento, pode haver uma repactuação, né? Nada é muito definitivo na política peruana, principalmente na política peruana, né? Se na política nada é definitivo, no Peru, então a coisa é pior ainda. Amanhã já é outra conjuntura. O Rogério Tomás, nosso colunista que vai entrar daqui a pouquinho, ele comentou aqui, serão reeleições regionais e municipais no dia 2 de outubro de 2022. Então vão ser eleições importantes aí para articulação, né, do Pedro Castillo, para articulação dos partidos, e vamos ver como é que vai ser, né? Esse partido eu achei muito curioso, esse partido magisterial aí, porque é isso, né? Qual vai ser a linha desse partido, né? Vai ser um castilismo? Como é que vai ser essa história? E é importante a gente ver como é que vai ser, né? Mas o Peru que siga o seu caminho, né? Porque as coisas estão tão complicadas por lá, que o importante mesmo é, se tivesse uma reorganização dessas forças, né, Vanessa? De emplacar uma agenda unitária, de talvez ir construindo ano a ano os projetos, né? De não querer também tão imediato com essa situação que a gente tem no Congresso, buscar uma segunda eleição, como foi feito em outros países, né? A gente viu que Venezuela não chegou com a pé na porta, na Bolívia teve um outro processo, né? Eu acho que tem uma inspiração boliviana muito forte no Peru Livre, mas eles chegaram com o pé na porta por outros motivos, porque já havia uma grande mobilização de massas que, infelizmente, não tem agora, nesse momento, no Peru, mas vamos acompanhar. Queria agradecer muito, Vanessa, a sua participação aqui. Foi um prazer tê-la aqui conosco e já quero lhe convidar para umas próximas oportunidades também. Gente, obrigada. Desculpa aí o começo atribulado. E deixar um beijo para a Ana. Bom, fica aí a próxima oportunidade. Sempre que tiver aí convite, estarei à disposição. Muito obrigado, Vanessa. Olha, gente, queria então trazer um vídeo do nosso colunista Rogério Tomás, com a coluna do Rogério. Olá, pessoal que assiste o Fórum Global. Estou aqui direto de Buenos Aires, bem na frente da Embaixada Britânica, aqui no bairro de Recoleta. Não para falar exatamente da Inglaterra, que usurpou as Malvinas Argentinas, mas para falar de um caso suspeita de corrupção envolvendo a ex-governadora Maria Eugênia Vidal, que comprou um apartamento aqui nesse lugar, que é o lugar mais luxuoso de Buenos Aires, o metro quadrado mais caro. Ela que é a cabeça de chapa da direita na eleição legislativa na cidade de Buenos Aires, ela que se dizia orgulhosamente bonaerense, que é o termo usado para quem é da província de Buenos Aires, mas mudou seu domicílio eleitoral para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados aqui pela cidade de Buenos Aires. E recentemente veio à tona essa revelação de que ela comprou um apartamento cujo valor estimado é de $540 mil, e os salários dela, enfim, como funcionária pública, jamais teriam condição de comprar esse tipo de imóvel. Ela deu algumas desculpas esfarrapadas, tem interrompido entrevistas quando é questionada sobre isso, encerra abruptamente, e esse caso está repercutindo um pouco entre o seu eleitorado e, obviamente, o eleitorado da oposição. A Maria Eugênia Vidal, ela é uma queridinha da grande mídia aqui, super blindada, mas esse tema está respingando, está arranhando um pouco.
Outro tema que está repercutindo bastante nesses últimos dias de campanha, nessas últimas semanas de campanha, já que a eleição vai acontecer no dia 14 de novembro, são as medidas econômicas do governo Alberto para recuperar a economia e garantir a sobrevivência da população. O salário mínimo passou para 33 mil pesos. O salário mínimo ele é reajustado praticamente todo mês, mas nesse mês foi um reajuste bem vultoso e ele passa a valer 33 mil pesos, equivalente no câmbio oficial do Brasil, mais ou menos R$ 1.800, R$ 1.700 e quase R$ 1.800, certamente vai alegrar um pouco o eleitorado. Além disso, também foi atualizado, foi reajustado o limite mínimo para a isenção do imposto de renda, né? O imposto de ganâncias aqui na Argentina, que em abril foi aprovada uma lei que isenta as pessoas que recebiam até 150 mil pesos e agora foi reajustado para 175 mil pesos para quem ganha mensalmente. Isso é um valor mais ou menos equivalente a R$ 9.500. Quem ganha até R$ 9.500, equivalente fazendo o câmbio oficial aqui na Argentina, não paga imposto de renda. E aí o governo espera que essas medidas, citei duas, mas são várias, ajudem a diminuir a diferença, né, e estimular o eleitorado a votar na coalizão da Frente de Todos, a coalizão governista, para que consiga recuperar ou até virar o resultado da eleição em relação às primárias. Um grande abraço e até breve. Maravilha, agradecer o Rogério, que está nos acompanhando também, assistindo o programa, por essas duas notícias. Vamos ficar de olho, né, gente? Que a eleição argentina vai ser, como o Rogério bem apontou, dia 14 de novembro. Está chegando, vão ser eleições muito importantes, porque vai ser quando que vai ser. Teve as prévias, né? A gente comentou bastante sobre as prévias aqui, que houve uma derrota para o governo de Alberto Fernandes, e a gente vai saber no dia 14 como é que vai ser formado esse Congresso. Tem pesquisas que colocam a situação mais complicada para o governo, tem pesquisas que colocam a situação melhor, tudo muito nebuloso ainda lá na Argentina, mas é muito importante a gente ficar de olho, até porque tem uma extrema-direita crescente na Argentina. E falando em extrema-direita, eu queria puxar aqui, a gente já está quase estourando nosso tempo, mas são dois temas que eu acho que são importantes a gente tratar. O primeiro é o Chile. O candidato José Antônio Kast, que a gente comentou no programa passado, que a gente falou de extrema-direita aqui no Fórum Global, ele aparece em primeiro nas pesquisas, numa pesquisa específica, né? Na pesquisa da Cadem. Teve uma outra pesquisa que ele não está assim, mas é um cenário aí bem possível, né? Mostra um crescimento. Se a gente for pegar a pesquisa enquanto tendência, não como número absoluto, tem um crescimento de José Antônio Kast, ele aparece na liderança com 21%. Gabriel Boric, que é o candidato da esquerda, Frente Ampla, tem 20% dos votos. Logo atrás vem Jasna Proboste, que é da ex-concertação, candidata de centro, né? Centro-esquerda, mas, enfim, uma candidata aí de centro alguma coisa, né? A gente não sabe se é para a esquerda ou para a direita, mas é a candidata que está em terceiro lugar. E logo depois vem o Sebastián Sichel, que despencou nessas últimas semanas, né, o candidato oficialista, o candidato do presidente Sebastián Piñera, que foi muito afetado pelo Pandora Papers, né? A gente começou o programa falando de um afetado pelo Pandora Papers, agora tem outro, né? Foi os dois presidentes que foram pegos no Pandora Papers, né? O Lasso no Equador e no Chile o Piñera. Então o Sichel tomou aí uma bela de uma lapada nas pesquisas. Dá para ver a tendência, o Sichel é o terceiro candidato aí, não dá para ver os números absolutos, mas dá para ver que há uma queda muito brusca. Ele estava disputando pau a pau com o Boric, a liderança, e agora está lá amargando 7% das intenções de voto. Vamos ver como é que vai ser essa eleição. A chance de vitória de Boric é grande, né? O candidato da esquerda tem chance de vencer no Chile, o Chile que passou por um processo de muita mobilização popular, que culminou em uma Assembleia Constituinte, a Assembleia que está acontecendo, tem maioria progressista, e é uma coisa assim muito louca, né? Se for eleito de fato um presidente de extrema direita. O Castro é conhecido como Bolsonaro chileno, e tem relações com o bolsonarismo, com o Eduardo Bolsonaro, enfim, é uma figura que está aí na rota da extrema-direita latino-americana e mundial, né? Porque, como, enfim, o Vox da Espanha ajuda muito os partidos de extrema-direita regionais. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, antes da gente terminar esse nosso programa,
diz respeito à Bolívia. A Bolívia teve aí uma denúncia, o ministro de governo da Bolívia, o Eduardo del Castillo, denunciou que pessoas que foram implicadas pelo magnicídio no Haiti, o assassinato do presidente Jovenel Moïse, estiveram na Bolívia em 2020 para assassinar o presidente eleito Luiz Arce. Eles chegaram poucos dias antes das eleições, segundo o governo, para assassinar o presidente eleito Luiz Arce, impedir que o MAS retornasse ao governo. E o Eduardo del Castillo, ele envolve nessa trama o ministro da Defesa de Jeanine Áñez. Agora me fugiu o nome do cidadão aqui, deixa eu até pegar o nome dele, que, enfim, é um dos que está sendo investigados pelo golpe de Estado, enfim, um golpe de Estado que provocou massacre, deixou 30 mortes, pelo menos 30 mortes, que pode ser muito maior. O Fernando Lopes Julio, ex-ministro da Defesa de Jeanine Áñez. Então, é importante essa denúncia para a gente ficar... Cada dia que avançam as investigações na Bolívia, descobre-se uma coisa que muita gente diria que era só teoria da conspiração, né? De que a Argentina estava envolvida, de que a OEA estava envolvida, de que foi golpe, né? Que muita gente não reconheceu que foi golpe. Na mídia independente aqui do Brasil, aqui na revista Fórum, na TV Fórum, né? A gente sempre denunciou o golpe com o nome que era, com um golpe que tirou Evo Morales do poder, alegando uma fraude eleitoral que não existiu, e era muito fácil de comprovar que não existiu, era só acompanhar a tendência de apuração para ver que não existiu fraude. E agora, cada vez vai se descobrindo uma trama que vai chegando mais longe, né? Então, a gente tem uma arquitetação, né, de um assassinato do presidente eleito Luiz Arce. É uma coisa muito grave que vai sendo investigada. Outro ponto que a gente descobriu recentemente foi o envolvimento do governo da Argentina de Maurício Macri, né? Enviou armas para a Bolívia, né? Nada mais liberal do que apoiar um golpe de Estado, na verdade, né? Então, são denúncias muito graves que vão surgindo na Bolívia. Eu queria mostrar aqui o vídeo dessa denúncia, só para a gente terminar o nosso programa, que eu acho que é importante esse ponto. Días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Entriago estuvieron en el país. Según información que obtuvimos, la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente. Estas son imágenes tomadas en el aeropuerto nacional de Viru. La seguridad del presidente la venimos trabajando desde que él es candidato. El primer riesgo que tenía el movimiento al socialismo es que nos dejen participar en unas elecciones. El segundo riesgo que teníamos dentro del movimiento al socialismo y en ese entonces todo el pueblo boliviano es que dejen que se posesione como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Y el tercer riesgo era que dejen gobernar este país. Estamos viendo que aún existen algunas células de estas personas que quieren desestabilizar el gobierno y que estarían planificando nuevas acciones para desestabilizar este país e não ter um presidente. Tá aí, então, denúncia que foi feita pelo ministro Eduardo del Castillo lá na Bolívia, é importante. Então, gente, eu queria agradecer a nossa audiência que está conosco até agora. Hoje a audiência foi muito bacana. Então, se você ainda não deixou seu like, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal. Se você gostou do programa, comente aqui, né? Lembrando que a gente tem uma audiência aqui tanto na terça-feira quanto no sábado. Então, é muito importante, se vocês estão gostando do programa, né? É importante a gente saber como é que a nossa audiência vê esse Fórum Global, né? O Fórum Global que está aí tá aí há mais de um mês, né? Acho que a gente já chegou há mais de um mês, há mais de 2 meses. Então, é importante para a gente ouvir também o que vocês estão acompanhando. Quem puder contribuir, gente, também é muito bem-vindo. Contribuir com o pix@revistafórum.com.br, e também quem puder se tornar membro ou membra da TV Fórum nos ajuda muito, né? E é isso, gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada da TV Fórum, e muito boa noite ou boa tarde se você estiver vendo no domingo.